Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Neste último fim de semana, católicos se reuniram em Belo Horizonte, em São Paulo, para rezar o terço contra a Netflix e o programa Porta dos Fundos. A Netflix escolheu o Natal para zombar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos isso aqui neste canal, o vídeo está à disposição para aquele que me vê agora e que não sabe o que aconteceu. A Netflix fez um programa que ele chamou de especial de Natal, um especial de Natal retratando o Nosso Senhor como homossexual, que não tinha desejo nenhum de redimir o gênero humano, mas pelo contrário preferia brincar e viver a vida despreocupada, que hoje em dia se torna cada vez mais comum, sobretudo entre aqueles que não querem seguir a moral católica, a moral cristã, a lei de Deus. Em Belo Horizonte e em São Paulo, entretanto, católicos sacrificaram o seu fim de semana para rezar em desagravo contra essa ofensa feita durante o Natal. Nós veremos isso neste vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora mesmo, não leva nem sequer um segundo para ativar o sininho que fica ao lado do botão de inscrição e assim poder receber as notícias e os vídeos e fazer parte dessa articulação de pessoas que estão preocupadas com o futuro do Brasil. Neste vídeo nós veremos essa questão dos terços públicos, outros terços que estão sendo preparados pelo Brasil e as repercussões que têm ocorrido em função desse programa da Netflix. A Netflix tem insistido de que não vai recuar, que ela vai manter esse programa, que ela não aceita censura porque seria a favor da liberdade de expressão. Entretanto, nós veremos aqui também, esse argumento deles é falso, que eles não recuem, isso é com eles, eles depois prestarão contas das suas decisões a Deus. Mas os argumentos deles nós podemos desmentir. Nós sabemos perfeitamente que tem uma grande quantidade de pessoas cancelando essas assinaturas que eles tinham feito da Netflix. Ainda que eles queiram continuar por uma questão ideológica, baseada numa mentira, porque eles não fariam isso se esses vídeos fossem contra alguma minoria, ainda que eles queiram continuar, nós teremos feito a nossa parte. Nós veremos isso aqui nesse vídeo em alguns instantes. Vamos agora para Belo Horizonte ver o terço público que esses rapazes estão fazendo em frente a uma igreja daquela cidade. Salve Maria! Nós, o Apostolado Beato Padre Vitor, estivemos aqui hoje presentes na igreja São José, em Belo Horizonte, fazendo um ato de desagravo contra as blasfêmias do canal Porta dos Fundos e da Netflix. Estivemos aqui hoje num ato de reparação, rezando o texto em desagravo e também essa oração ao Sagrado Coração de Jesus do Papa Pio XI que ele deu à igreja. Também mais tarde haverá em São Paulo, então aqueles que forem de São Paulo estejam presentes às 3 horas da tarde na Catedral da Sé. O grupo Santo Inácio de Loyola estará fazendo também este terço e este ato em desagravo. Nós agradecemos a presença de todos que tiveram, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, o senhor Hélio e também o Caio Belotti. Nós agradecemos bastante e convocamos que todos os católicos, todos façam este ato, estejam presentes e não aceitem essas blasfêmias. Não aceitem essas blasfêmias. Aqui nós temos algumas imagens desse ato em Belo Horizonte. As pessoas foram com cartazes, faixas e rezaram o terço. Aqui está um cartaz: é preciso demonstrar nossa repulsa e indignação contra mais essa afronta a Nosso Senhor Jesus Cristo. Católico, demonstre sua repulsa às blasfêmias de Netflix, nós não nos omitimos. Esse é um ponto bastante importante, nós não nos omitimos. Aqui estão outros cartazes, infelizmente não dá para ler, porque as imagens são muito pequenas. Aqui já dá para ler, abaixo assinado contra a Netflix, boicote Netflix, a foto final das pessoas que participaram desse terço em Belo Horizonte. Terra de Santa Cruz! Terra de Santa Cruz! Eita, tu Virgem Maria! E agora, rapidamente, vamos passar para São Paulo. Então, pessoal, eu vou repassar para vocês só o intuito do nosso terço hoje. Nós vamos rezar em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria pelas ofensas, as blasfêmias
que o Porta dos Fundos e o Netflix protagonizaram naquele desgraçado especial de Natal que eles lançaram, ridicularizando Nosso Senhor, Nossa Senhora e outros símbolos da nossa fé católica. Então o nosso terço hoje é em desagravo, né? E também vamos colocar em desagravo a todas as ofensas que Nosso Senhor recebeu durante este ano. Algumas fotos desse evento em São Paulo, com as pessoas de joelhos diante da Catedral da Sé, rezando o rosário em desagravo pelas ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Nós esperamos que esses terços sejam os primeiros de muitos outros. Se você que me ouve tem interesse em participar desses terços, ou ao menos de ser avisado quando eles ocorrem, nós vamos colocar aqui embaixo um link na descrição desse vídeo para que a pessoa possa, que você que me ouve, possa se cadastrar para receber essas informações sobre os próximos terços. Nós temos um intuito, nós gostaríamos enormemente de poder espalhar esses terços pelo Brasil inteiro. Terços de protestos, terços em que Nossa Senhora, que esmaga as heresias, Nossa Senhora, que é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus, do Verbo de Deus encarnado, que ela, através das graças que ela possa obter diante do seu Filho, que nessa época nós, muito carinhosamente, chamamos de Menino Jesus, um Deus que se fez menino para vir até nós, que Nossa Senhora possa pedir a esse menino, seu Filho, as graças necessárias para que os católicos e os cristãos, de forma geral, não permitam essas ofensas que têm sido feitas à moral, à fé, à igreja, à religião. Eu comentei no começo desse vídeo que essas informações da Netflix eram falsas, no sentido de que eles chamavam o que eles faziam de liberdade de expressão. Eu vou trazer agora um recorte que mostra o que aconteceu com uma pessoa nos Estados Unidos, e a mesma coisa pode acontecer no Brasil por causa de uma recente decisão do Supremo Tribunal, uma pessoa que foi zombar de uma bandeira homossexual. Vejam a notícia. Aqui a matéria: homem é condenado a 15 anos de prisão após queimar bandeira LGBT de igreja. Então vem contando a história dele. Um homem foi condenado a 15 anos de prisão nos Estados Unidos por roubar a bandeira símbolo do orgulho homossexual de uma igreja progressista e queimar do lado de fora de um clube de striptease. Ele foi condenado culpado das acusações de assédio, crime de ódio e uso imprudente do fogo, o que foi agravado pelo fato dele ter antecedentes criminais. Alguém poderia objetar que ele foi condenado porque ele queimou e arrancou uma bandeira que não era dele. Agora, alguém de fato acredita que ele foi condenado a 15 anos porque ele pegou uma bandeira que não era dele e porque ele foi imprudente no uso do fogo? A própria notícia, eu tenho ela aqui impressa também, no final deixa bastante claro. A procuradora do condado, Jessica Reynolds, disse que Martinez foi a primeira pessoa na história do condado a ser condenada por crime de ódio, que é o que eles chamam de discriminação. Que é usar, aliás, a palavra no sentido mais genérico que ela possa ter, e pode ser usada contra qualquer pessoa que não concorde com algum vício, na medida que esse vício se torne aberto ou comum dentro da sociedade. Pois diz ela, e quando isso acontece, é muito importante que, como sociedade, a gente se posicione e as pessoas percebam ou recebam punições severas por essas ações. Esse foi o motivo principal pelo qual ele foi condenado a 15 anos de prisão. Alguém aqui acha que a Netflix ou Porta dos Fundos faria um programa contra os homossexuais? Alguém acha que a Netflix poderia pegar uma bandeira dos homossexuais e começar a pichá-la, alterando o seu significado, como eles estão fazendo com a figura de nosso Senhor Jesus Cristo? E se fosse contra uma religião muçulmana, eles fariam livremente essa propaganda contra o Islã? E a justiça do Brasil permitiria, caso o programa fosse contra os muçulmanos ou contra os homossexuais, ou mesmo contra essa agenda desse movimento homossexual, porque acima do problema moral, há aqui um problema ideológico, há uma agenda ideológica que quer paulatinamente tornar a homossexualidade ou o vício do homossexualismo aceito na sociedade. A justiça do Brasil se omitiria, como está se omitindo em relação à Netflix, em relação à Porta dos Fundos,
Seu programa, ao invés de zombar da fé dos católicos e até mesmo dos cristãos, que são a enorme maioria do Brasil, se esse programa zombasse em relação a alguma outra minoria, a justiça do Brasil se omitiria? É evidente que não. Aqui nós estamos diante de uma onda de blasfêmias. Há um vídeo também nesse canal, se você ainda não viu, ele será colocado no final desse vídeo, o link para ele, que trata dessa onda de blasfêmias que tem varrido o mundo inteiro. Ela faz parte de uma agenda, de uma revolução cultural de fundo marxista. Isso já foi aqui tratado. E, portanto, nós não vamos retomar esse mesmo tema. Mas nós, nesse momento, estamos próximos do Natal. E como foi dito por um dos rapazes nesse terço em Belo Horizonte, nós não nos omitimos. Se você que me ouve ainda não assinou a petição, aqui embaixo há o link para ela ser assinada. Assine essa petição e compartilhe esse vídeo entre seus amigos, para que eles também possam tomar conhecimento do que está acontecendo e possam fazer parte dessa reação pelo Brasil. E por causa desse movimento de opinião pública, essa reação contra a Netflix e a Porta dos Fundos já ultrapassou as fronteiras de nosso país. Sites nos Estados Unidos e em diversos países de língua hispânica também começaram a entrar em campanha contra a Netflix. Isso mostra que, apesar da resistência da Netflix em blasfemar, os católicos e os cristãos, de forma geral, não estão desanimando. Pelo contrário, eles estão avançando na sua reação. Sites como Lifestyle News e a TFP norte-americana nos Estados Unidos, que é uma associação co-irmã do Instituto Plínio Correia de Oliveira, estão em campanha. Também outros sites na América Latina estão também replicando abaixo-assinados contra a Netflix. E alguns, de forma explícita, pedem o boicote da Netflix, pedem que os seus amigos, os seus simpatizantes, boicotem, cancelem a assinatura. Nós não sabemos quantas milhares de pessoas, ou talvez milhões de pessoas, em vários países, já desligaram a Netflix. Essa é uma ação muito simples, que não nos custa nada. São pessoas que, diante da honra de Nosso Senhor ultrajada, diante do menino Jesus, nesse Natal, que recebe essa blasfêmia dessa empresa, da Porta dos Fundos e da Netflix, escolhem defender a Cristo, escolhem abrir mão de um pequeno prazer que eles possam ter vendo filmes dessa companhia, mas que não se omitem diante da blasfêmia. Esse é um pequeno sacrifício que todos nós podemos fazer. Não custa absolutamente nada, pelo contrário, a pessoa vai economizar a taxa que ela paga mensalmente para essa empresa que usa da blasfêmia para conseguir audiência. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, deixe os seus comentários e o seu like. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.